Fala galera, hoje eu estou aqui para um quadro novo no canal, que se chama Perspectivas Bíblicas. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha. Bora, a meta é chegar a 100 inscritos, estamos com 91 inscritos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos com 91 inscritos, bora chegar aos 100 inscritos galera, bora lá, se inscreve no canal, compartilha e deixa o like, bora! Do que se trata esse quadro novo? Basicamente é o seguinte, vocês vão deixar nos comentários um tema que vocês querem que eu fale aqui no canal. Por exemplo, tatuagem é pecado? Isso aqui é certo de se fazer? Qual a atitude de um cristão de acordo com isso? Assuntos no modo geral para eu responder baseado na Bíblia, em um estudo que eu vou fazer da Bíblia. Aí vocês comentam um tema nos comentários e o comentário que tiver mais curtida vai virar o próximo vídeo, né? Eu pretendo fazer 1 ou 2 vídeos desse quadro por mês. E para começar o quadro, eu pensei num tema chamado palavrão, xingamento. Xingamento pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Então vamos começar o quadro com esse tema. Então como que deve ser o modo de um cristão falar? De acordo com Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37, fala: Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês são absolvidos e por suas palavras serão condenados. Nós devemos ter noção do que nós estamos falando. Não que xingar é pecado ou não é pecado. A Bíblia não fala que xingar é pecado. Porque naquela época não existia o termo xingamento. Não existia, o Novo Testamento não traz referência a isso. Porém, a Bíblia traz base para outros princípios. Então nós temos que ter cuidado, antes de tudo, se xingamento é pecado ou não. Mateus já nos fala que tudo que nós falamos vai ser baseado para nós nos julgar ou para nos absolver naquele grande dia. Então independente que se xingamento seja pecado ou não, tudo que nós falamos temos que ser pensado antes. Mas então, xingamento, o que seria xingamento? O que é a definição da palavra xingamento? Xingamento é um ato de xingar ou ofender alguém com palavras insultosas. Linguagem ofensiva. Esse tipo de linguagem seria pecado ou não? De acordo com Mateus, no seu capítulo 5, versículo 22, diz: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A Bíblia não diz que xingar é pecado. Não tem versículo, xingar é pecado. Mas a definição de xingamento é esse que eu te falei. E a Bíblia fala que se você insulta o teu próximo, você está cometendo pecado. E o xingamento, ele serve, na sua própria definição, para insultar o próximo. Uma outra definição de palavrão seria palavras obscenas ou grosseria. Então será que a Bíblia tem embasamento para falar sobre isso? Em Colossenses capítulo 3, versículo 8 diz: Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. A palavra não fala, como eu disse, que xingamento ou palavrão é errado, mas ela dá princípios e bases de que você falar palavras obscenas, você falar palavras de grosseria, de ira, de ofender o teu próximo, você está contra os princípios da Bíblia. E se você for analisar a origem de todos os palavrões, como filho daquele lugar, todos os significados vêm de palavras obscenas, vêm de uma origem obscena, de um significado obsceno, pornográfico. E como nós, como cristãos, devemos abandonar, tirar esses linguajares da nossa vida, da nossa boca. Efésios capítulo 4, versículo 29 também diz: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como diz também Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E como diz também Efésios capítulo 5, versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Como eu disse, no Novo Testamento não existe
falando xingamento, palavrão são pecados, mas ele te dá princípios de como nortear a sua vida e como direcionar o seu modo de falar baseado nos princípios cristãos. E todos os versículos que eu te falei aqui, o significado do xingamento, de palavrão, baseado no dicionário, nos mostra que um cristão deve abdicar de falar palavrões, de abdicar de falar palavras de baixo calão. Nós devemos abandonar esses princípios maus da nossa vida e ficar com os princípios bíblicos, que é palavras de paz, de alegria e de amor, e não palavras que vão ter obscenidade, pecado, malícia, ira contra o seu próximo. Aí pode vir um questionamento: então Jesus pecou quando ele disse raça de víboras, porque ele estava xingando os fariseus? Negativo, Jesus não pecou. Primeiro porque ele nunca peca, ele não tem pecado, ele é Deus santo. A palavra raça, ela vem do grego, que traduz genema, que significa prole, né? Então, Jesus estava falando que eles eram uma prole, eles eram filhos de serpentes, uma geração de serpentes, uma geração de víboras. Tem um cara chamado W. Hendrickson, que ele fez um comentário do Novo Testamento, e ele comentou que naquela região onde eles ficavam, principalmente no deserto, havia cobras muito pequenas, e elas eram muito fáceis de serem enganadas com galhos, e as pessoas poderiam ser atacadas facilmente, igual aconteceu com Paulo. E Jesus está fazendo possivelmente uma metáfora a isso, uma referência a isso, onde os fariseus aparentavam ser um graveto, aparentavam ser espirituais, falavam com palavras lindas, e pregavam a lei, falavam que viviam e demonstravam que viviam a lei. Mas na verdade, eles não eram assim. Eles eram maus perante aos olhos de Deus. Por isso que Jesus fala que eles eram gerações de serpentes. Uma outra possibilidade também é porque as pessoas que não fazem a vontade de Deus, logo fazem a vontade de Satanás. Então eles são a vontade de Satanás. Eles fazem a vontade de Satanás, porque eles não estavam vivendo de acordo com o que Deus queria. Eles eram hipócritas. Então eles eram uma geração de serpentes, fazendo menção também à grande serpente que é Satanás. Então Jesus não estava pecando, xingando ou usando palavras obscenas. Ele estava falando palavras duras, mas reais, para atingir aqueles que eram hipócritas, os fariseus. Então, com base nisso tudo que eu falei para vocês e o que eu mostrei da Bíblia, significados do dicionário, fica claro para a gente entender que cristão deve abandonar esse modo vulgar de falar e saber falar, porque nós vamos dar conta de todas as coisas que nós falamos para Deus naquele grande dia. Então, espero que você possa ser edificado com esse vídeo. Se inscreva no canal e valeu, até o próximo Perspectivas Bíblicas.